Fala, nação santista! Voltamos com mais informações do Santos. Hoje trago para vocês 3 notícias quentinhas, então fique até o final do vídeo e não perca nenhuma notícia. E não esqueça de deixar o like e ativar o sininho das notificações. Vamos para o vídeo. O domingo, 17 de agosto de 2025, ficará marcado como uma das datas mais dolorosas da história recente do Santos. Pela 20ª rodada do Brasileirão Betano Série A, o time da Vila Belmiro foi atropelado pelo Vasco da Gama no estádio do Morumbi e saiu de campo derrotado por 6-0, resultado que desencadeou uma crise imediata nos bastidores. A pressão recaiu diretamente sobre o técnico Kleber Xavier, que já vinha sendo alvo de desconfiança de parte da torcida. Mesmo após a vitória sobre o Cruzeiro na rodada anterior, o triunfo em Belo Horizonte parecia ter dado algum fôlego ao treinador. Mas o revés contra o Vasco fez a paciência se esgotar. Torcida perde a confiança. Durante a própria partida, as arquibancadas do Morumbi ecoaram críticas contundentes ao treinador. Torcedores não pouparam palavras nas redes sociais. É para demitir ainda no meio do jogo. O Santos precisa fechar com o Sampaoli ainda hoje, escreveu um usuário. Outros foram ainda mais diretos. Kleber Xavier não passa de hoje, não tem como. Esse clima de impaciência não é novo. Desde sua chegada ao clube, Kleber nunca conseguiu conquistar unanimidade. A vitória contra o Cruzeiro deu a impressão de que o ambiente poderia melhorar, mas a goleada sofrida escancarou problemas de organização, postura e principalmente de confiança. Direção pressionada. Até o momento, a diretoria presidida por Marcelo Teixeira não se manifestou oficialmente sobre uma possível demissão do técnico. No entanto, fontes ligadas ao clube indicam que há grande pressão interna para mudanças imediatas na comissão técnica. O resultado contra o Vasco foi visto como inaceitável, não apenas pelo placar elástico, mas pela forma como a equipe se apresentou, sem competitividade e com falhas sucessivas na defesa. Alguns dirigentes acreditam que a continuidade de Kleber Xavier pode ampliar a crise e aumentar a cobrança da torcida, que já se organiza nas redes para protestar. Outros, mais cautelosos, defendem que mudanças drásticas podem gerar instabilidade em meio ao campeonato. O dilema está lançado: o fantasma de Jorge Sampaoli. No meio desse cenário turbulento, o nome de Jorge Sampaoli voltou a circular com força. O treinador argentino, que já teve passagem marcante pelo Santos em 2019, foi lembrado pelos torcedores que estavam presentes no Morumbi. Durante o segundo tempo, parte da torcida gritou o seu nome, pedindo seu retorno imediato. Esse movimento aumenta ainda mais a pressão sobre Kleber Xavier, que passa a conviver com a sombra de um técnico de renome, com quem os torcedores mantêm forte vínculo emocional. Embora não exista até agora uma negociação oficial, a simples lembrança de Sampaoli já cria uma atmosfera desfavorável para o atual comandante. Críticas ao trabalho. Kleber Xavier assumiu o Santos com a proposta de dar maior equilíbrio tático à equipe, mas até agora os resultados têm oscilado. A irregularidade se tornou a marca registrada do Peixe nesta temporada. Vitórias convincentes seguidas de derrotas pesadas. A goleada sofrida expôs fragilidades defensivas graves e mostrou que o elenco não assimilou plenamente as ideias do treinador. Nas redes sociais, os comentários traduziram esse sentimento. Nem todo jogo dá para contar com milagre, né, Kleber Xavier? Publicou um torcedor. Outro ironizou. Essa é a resposta para quem defendia a continuidade do técnico. Bastidores pegando fogo. Internamente, o clima também não é dos melhores. Jogadores experientes estariam incomodados com a forma como o time tem sido montado, enquanto jovens revelações do elenco reclamam da falta de sequência. Além disso, membros da comissão técnica reconhecem que a goleada foi um golpe duríssimo e dificilmente a relação de confiança com a torcida será reconstruída. Nos corredores da Vila Belmiro, fala-se que a diretoria já avalia alternativas no mercado. Nomes como Fernando Diniz e Joachar Hellmann foram citados, mas ainda sem qualquer negociação concreta. O grande desejo da torcida, no entanto, segue sendo Sampaoli, cujo estilo ofensivo contrasta com o futebol pragmático apresentado pela equipe de Air. Situação insustentável. Embora ainda não tenha sido tomada uma decisão oficial, a permanência do técnico parece cada vez mais improvável. Os 6-0 contra o Vasco não foram apenas um placar negativo, representaram um divisor de águas no projeto de Kleber Xavier. Uma parte considerável da torcida acredita que não há mais clima para a continuidade. E a diretoria sabe que cada jogo sem vitória aumentará a pressão. O que mais pesa é o momento da temporada. O Brasileirão ainda tem um longo caminho pela frente, e o Santos precisa reagir para evitar riscos maiores. O temor é que a instabilidade fora de campo contamine o rendimento em campo. Futuro em jogo.
Agora, resta ao Santos decidir se aposta na continuidade do trabalho ou se inicia um novo ciclo. A escolha não é simples. Demitir Kleber Xavier significa arcar com custos de rescisão e buscar um substituto em meio ao campeonato. Manter o técnico, por outro lado, exige conviver com a pressão diária da torcida e com a desconfiança interna. O episódio mostra como o futebol pode ser cruel. Em menos de uma semana, Kleber Xavier passou da euforia pela vitória sobre o Cruzeiro à beira da demissão após a goleada para o Vasco. A situação é um retrato fiel da instabilidade que domina o ambiente santista nos últimos anos. Enquanto isso, a torcida segue mobilizada. Nas redes sociais, hashtags pedindo a saída do técnico ganharam força e grupos organizados prometem protestos caso a diretoria não tome uma decisão rápida. Conclusão, o que se desenha é um cenário de forte incerteza. O Santos precisa reagir dentro e fora de campo, e o primeiro passo pode ser a definição sobre o futuro de Kleber Xavier. A goleada de 6-0 não foram apenas um resultado ruim, representaram um divisor de águas no projeto de Kleber Xavier. Uma parte considerável da torcida acredita que não há mais clima para a continuidade. E a diretoria sabe que cada jogo sem vitória aumentará a pressão. Com o nome de Jorge Sampaoli às arquibancadas, a diretoria pressionada e a torcida impaciente, o Santos vive dias de tensão máxima. O futuro de Kleber Xavier, outrora visto como uma aposta de médio prazo, agora parece estar com os dias contados.